Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos. Penso que já estamos na hora, né, de começarmos. Então, estarei aqui com os irmãos para falarmos então aquilo que me foi comissionado, né. Gostaria antes também de dar a conhecer aos irmãos, que acho que alguns irmãos vão notar que a minha voz não está muito boa. Estou engripado, com um pouquinho de dor de cabeça. Estava mais mal, né? Se assim posso dizer de manhã, mas ao decorrer do dia já consigo dizer que estou bem melhor. Então, vamos começar, né, amados irmãos? Amém. Então, eu fui um dos selecionados para, dentro dessa série de relacionamento, abordar, né, os subtemas que estão aí no pequeno cartaz que o irmão Manuel Pequeno fez chegar a todos aqui no grupo, né? E um dos subtemas é quem pode entrar para um relacionamento, como entrar para um relacionamento, quando entrar para um relacionamento, e um dos últimos subtemas é com quem deve-se entrar no relacionamento. As questões aí já bem direita, parece que para nós os crentes já temos uma resposta bem mais direita, mas eu farei os possíveis de então, junto do auxílio da palavra da Bíblia, neste caso, conseguir, né, fazer aos irmãos entenderem, né, o meu ponto de vista quanto a isso. Qual acredito que também é o ponto de vista de muitos irmãos, mediante aquilo que já temos meditado e nos exortados quanto a essa mesma ideia. Amém, amados irmãos? Amém. Gênesis capítulo 2, verso 24, tem aqui gostaria de ler esse verso. Por isso, deixará o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Amém. Então, este texto, amados irmãos, penso que quanto àquilo que nos foi proposto falarmos, parece que o texto já traz a resposta para todos, né? Ou para todas as áreas. E uma é, né, conforme está aí escrito, quem pode, né? O quem pode entrar está muito ligado à ideia de quem percebeu esta mensagem. Tipo, todo mundo que vai entrar para um relacionamento, primeiramente deve perceber que desde o princípio assim foi estabelecido, que deixará o homem pai e mãe. Esse deixará o homem pai e mãe, nós conseguimos entender que ninguém consegue deixar o seu habitat normal para ir habitar em outro lugar sem antes se preparar, quer mentalmente, quer fisicamente. Tipo, ninguém consegue sair de um lugar para o outro sem que antes se prepare. Ninguém consegue, tipo, agora vou formar uma vida em outro lugar, né, sem que antes se prepare. Vê que quando temos a ideia, a certeza de que Abraão tomou, na verdade, esse caminho de obediência, dele mesmo não partiu isso, mas antes Deus assim o condicionou, Deus assim o convocou para que ele fizesse esse caminho, né? Então acho que a primeira ideia de quem pode entrar, podemos entender dentro desse mesmo texto, né, a ideia daquele que percebeu, tão logo, aquele que percebeu que é chamado, e aquele que percebeu também, na verdade, essa ideia do que Deus já estabeleceu desde o princípio, né? Deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa. Então, quem poderá entrar? Aquele que percebeu, né? Vamos ditar desse jeito. Aquele que percebeu, na verdade. Amém. 1 Pedro 3, verso 7. Embora fala da ideia já do estando dentro do lar, mas uma expressão que eu gostaria de emprestar aqui é, vou ler o texto, depois vou retirar aquilo que eu gostaria de emprestar dentro desse texto. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente frágil. Tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros, é isso aí, correto? Da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Dentro desse texto tem um ponto que parece que todo mundo que lê esse texto não lhe salta essa ideia, né? Conviver com elas na ideia de que elas são mais frágeis. Então, por isso que eu sustentava que quem pode, na verdade, é aquele que já percebeu, né? Porque quando, na verdade, quando lidamos com alguém, quando lidamos com um próximo, quando lidamos com um irmão, que já quer, que já sente que é o momento, e agora, que quero fazer isso. Antes mesmo de questionarmos se esse irmão trabalha, se esse irmão tem um lugar para pôr essa mana, qual é o plano dele de casamento, a ideia primária é entender o que esse irmão entendeu com a ideia de juntar-se com alguém, a ideia de se juntar, o irmão, ao se juntarem, né? Agora, então quem tem esse desejo, primeiramente deverá entender essas verdades aqui como a base para ele partir e andar sobre esse caminho, que é o relacionamento, né? Porque esse relacionamento vai ter muitas outras fases, mas agora vou me privar em dizer simplesmente estes subtemas aqui, a como foi proposto a falar, né? Nós devemos cobrar a quem nos mostrar o interesse de partir para uma relação, se ele percebeu, na verdade, essa ideia. Se ele percebeu essa responsabilidade, esse chamado, essa responsabilidade que existe dentro disso, né? Que primeiramente ele vai se unir com alguém diferente dele. Primeiramente, tipo, ele vai saber, vai estar a conviver com alguém que é diferente dele. O homem diferente da mulher, a mulher diferente do homem. Um mais emocional do que o outro. Ambos têm emoções, mas um tem uma forma de expressar, o outro também tem outra forma de expressar. E então quem está capacitado e quem deve, na verdade, partir para esse caminho é aquele que já percebeu aquilo que são as obrigações, aquilo que Deus colocou nisso, né? Porque aqui também conseguimos ver a glorificação do próprio Pai, né, ao partir para isso. Então, antes mesmo de nós pegar essas coisas que podemos dizer coisas externas, o primeiro que tem que saber é se esse irmão percebeu, se essa pessoa percebeu que essa é a escolha da vida dela e que já não tem mais como fazer uma outra escolha. É como se entrar a um pomar de flores e, independentemente das muitas flores lindas e bonitas que aí tem, você é ordenado a escolher unicamente uma flor e já não trocar por outra flor. Ainda que o teu caminho, se você escolher uma flor no princípio do pomar, ainda que a única saída for ao fim do pomar, todas as outras rosas bonitas que você vê, você já não tem escolha de levar mais uma ou de trocar. Então, quem percebeu isso é aquele que está, na verdade, capacitado, aquele que está, na verdade, com capacidade para andar sobre esse caminho. Então, quando nós, ou quando os irmãos idôneos, a quais forem recorridos para darem um conselho a um irmão que está partindo por esse caminho, antes de nós sabermos se esse irmão trabalha, se esse irmão tem uma casa, se esse irmão tem um lugar para pôr a esposa, porque, amados irmãos, nenhum trabalho é permanente, nenhum trabalho é para sempre, ainda que muitas vezes somos iludidos com o pensamento de que não, aquele que trabalha no Estado tem maior regalia ou tem maior descanso, porque o trabalho parece ser eterno, ou parece ser para sempre, né? Enquanto vivos aqui. Mas não é muito. Eu não acredito que esse seja o caminho ideal para nós privarmos ou barrarmos, ou então intervirmos ou impedindo alguém partir por esse caminho. Acho que antes, amados irmãos, precisamos ter saber isso, né? Se essa pessoa percebeu claramente o porquê partir a isso e como se anda ou como se deve andar sobre esse caminho. Então, essa é a primeira ideia. Quem vai partir? Aquele que já percebeu. Então, se essa pessoa percebeu, porque ele já tem uma idade da razão, ele já tem uma idade que chama-lhe a razão. Amém? Antes de nós olharmos aqui a idade X, a idade Y, né? Se ela percebeu é porque já
entendeu a ideia da razão, né? Porque ele já atingiu a idade da razão, desculpa aí, que ele já atingiu a idade da razão. Então, se já atingiu a idade da razão, ele já percebeu isso. Então, quem pode entrar é quem já entendeu isso, né? É quem já entendeu essa verdade, é quem já entendeu essa base, né? Amém, amados irmãos? Então é isso. Agora, partindo naquilo que é a ideia do como, nós não temos um mandamento específico a dizer como entrar, né? Como se dizendo, olha, então, amado irmão, quando ter esse caminho de entrar, deverás agora se apresentar daquele modo e desse modo. Nós não temos assim um caminho direito para dizer, olha, esse texto diz do como entrar, né? Mas nós temos que é esse caminho que já estamos a fazer. Primeiramente, esse irmão percebeu que ao ir para esse caminho do relacionamento, ele deverá ter a maturidade, ter preparos, ter todas as ferramentas possíveis, porque ele percebeu que ele é chamado a deixar o seu habitat normal, né? Aqui quando estamos a falar do deixar os pais, ainda que não partimos na ideia do literal, né? Deixar os pais, pois embora aqui o texto eu entendo mesmo na ideia do literal, é mesmo deixar os pais. Nós aqui conseguimos então perceber, amados irmãos, que ainda que viver no quintal comum, ainda que viver no quintal dos pais, em um quarto separado, em uma casa separada, a ideia é agora a ser chamado a uma responsabilidade diferente, né? Se você dependia da alimentação trabalhada pelos pais, agora você vai depender de uma alimentação trabalhada por ti, porque nisso você partiu para ir para esse caminho, você então percebeu que não basta simplesmente o sentimento que nutre por essa pessoa, por esse irmão ou por essa irmã, mas a responsabilidade que me é chamado até, né? Eu sou chamado a prover um lugar para meter essa irmã, eu sou chamado a servir este irmão, né? Então, se outrora a irmã era privada de fazer determinados trabalhos domésticos em casa, porque não convivia com isso, não convivia com aquilo, tipo, a irmã é chamada também a tão logo perceber isso, e que ela estará aí a servir o irmão, amém? Estará mesmo aí a servir o irmão para o agrado e glória de Deus, aleluia. Então, como poderemos entrar? É algo que nós poderíamos pegar e talvez sustentá-lo com muitos outros textos, com muitas outras experiências bíblicas, né? Como podemos entrar nisso. Então aqui simplesmente parte dos meus conselhos, né, na ideia do como devemos entrar, que vai estar muito privada sobre aquilo que temos convivido muitas vezes, né? Quando somos chamados, na verdade, a ter o caminho de prudência, que é o não defraudar, que é o não defraudar o sentimento do irmão e não defraudar também os próximos, nesse caso. E não defraudar a própria irmã, né? Então é o ser claro e o ser, na verdade, verdadeiro com a pessoa que você nutre. Nesse caso estamos a falar mais do homem, porque o homem, quanto a esse caminho, é o homem quem vai fazer tudo isso, né? O homem quem vai, na verdade, partir para a conquista de uma irmã, o homem quem vai, na verdade, começar a mostrar, ainda que a irmã já tenha sentimento por ele, mas é um homem que é chamado a declarar-se em primeira instância. Então, nesse caso, tudo que chamamos aqui é que todos sejam verdadeiros. Amém? O conselho é que não mintais uns aos outros, mas antes que falar a verdade. Então, a ideia aqui é ser claro, mais claro possível, para com a pessoa que você quer se declarar, amém, amado irmão? Então, não é permitido, amados irmãos, biblicamente, não é permitido mentir, amém? Não é permitido que os irmãos andem defraudando os sentimentos da própria irmã. Não é permitido, irmãos, aqui, numa fase em que começam a desenvolver, a largar a comunhão com uma determinada irmã e começam também a largar a comunhão com uma ou outra irmã. Não é, amém? Isso é passivo até de ser chamado a atenção. De ser chamada a atenção, a igreja vai te chamar a atenção, hein? A igreja te chama a atenção por esse
por esse andar não louvável, amém? Então, como na verdade é isso, amém? É a verdade a ser exigida dentro desse caminho que você vai fazer, amém? Que se eu agora gosto desse irmão, acreditando que os tais têm o Espírito de Deus para perceberem o conselho que você dá, amém, amado irmão? Porque o Espírito nos guiará em toda a verdade. Nós não podemos esquecer disso. Quando torcemos algum conselho da parte de Deus, quando estamos a trazer um conselho da parte de Deus para os irmãos, amém? Porque o Espírito que está nele vai guiá-lo, vai lhe fazer perceber, amém? Você não vai, por mais artimanha, por mais expositor que você seja, por mais fervoroso que você seja, amém? Deus é quem dá o entendimento a cada um. Então, amado irmão, traga o conselho nessa ideia. Falo ao meu irmão que tem o Espírito de Deus como eu tenho. Amém? E falo com esse coração e com essa intenção. Amém, amado irmão? E acredita, amém? Deus é Deus. Deus tem cuidado de nós. Essa palavra é muito forte. Deus tem cuidado de nós, amados irmãos. E nós não podemos nos esquecer disso. Então, convém que todos nós sabemos isso. Amém? Aos irmãos que estão a andar por esse caminho, primeiramente devem perceber, amém? Só para retroceder aí, quem deve, amém? Quem deve é aquele que já percebeu. Aquele que já percebeu a ideia real do entrar por uma relação, amém? A glorificação em Deus aí dentro e o quê? E a responsabilidade que te é chamada até, amém, amado irmão? Você não está ali para agora construir as coisas, você não está ali para ficar um grande tempo aí nessa ideia do namoro antes de casar. Não, você já está chamado para partir já por esses caminhos todos, amém? Então, se já tem a confirmação disso tudo, vocês vão, amém? Não estás aí para provar mais o sentimento de ser verdadeiro ou não estás mais aí para isso. Eu tenho que, obrigatoriamente, ser verdadeiro com esse irmão, amém, amados irmãos? Ser verdadeiro com esse irmão. E não podemos aqui pensar que é mandamento, amados irmãos, dar a conhecer aos ministros, que é mandamento, dar a conhecer aos bispos, que é mandamento, falar ao irmão mais próximo. Não podemos pensar isso, porque nós não temos um mandamento quanto a isso. Mas, todavia, é bom considerar, amém? É bom considerar. Então, o considerar vai estar muito ligado nisso, amém, amados irmãos? Então também é chamado aqui, amados irmãos, a ter uma consciência, na verdade, pura quanto a isso, amém, amados irmãos? Quando há um irmão, amém, considerou os ministros, amém, isso é bom, isso é louvável. Quando o irmão considerou os ministros devem ter a capacidade de olhar para aquilo que são os mandamentos bíblicos e andarem com esse irmão mediante esses mandamentos bíblicos, amém? E não incutirem os irmãos que, como se nós somos os detentores das ovelhas, do rebanho de Deus, amém? E vamos dar a quem nós quisermos dar, ou então por ser meu amigo, eu não quero que ela fique com essa irmã, eu vou escolher uma outra irmã para ela. Não, de maneira nenhuma, amados irmãos. Se ela, na verdade, nutre, e tudo que nós estamos a ver como bases bíblicas, né? Como as bases que temos para alguém partir por uma relação, então é nisso que nós devemos nos privar. Amém, amados irmãos? Se esse irmão percebeu as verdades de Deus quanto a esse lado, quanto a essa ideia do relacionamento, amém? E essa irmã também, dentre nós, é uma irmã zelosa e tem um bom testemunho, amém? Não podemos criar embaraços para essa, amém? Antes, pedir a ambos que sejam em tudo verdadeiros para com seus irmãos, amém? Que sejam em tudo verdadeiros para com seus irmãos, amém? Não, imagine que você está no lado agora em que o irmão fala de ti com alguém que você é ministro local de uma irmã, né? Uma irmã, e o irmão sai de um outro lugar ou do mesmo local e fala contigo, amém? A ideia é você não criar embaraço aí, se ver simplesmente as bases, amém? Para que não nos compliquemos quanto a essa questão. E convém também que o irmão que já está a arder de sentimento, que tenha consciência que tenha a amabilidade de ouvir os conselhos, porque isso é muito bom, amém, amados irmãos? Porque o olhar simplesmente para o agora da relação é muito prejudicial. Ela é prejudicial tanto para você que avança, tanto para você que recua. Amém, amados irmãos? O olhar para agora é algo muito fatal. Mas é sim difícil não olhar simplesmente no agora, quando nutrimos ou quando o sentimento parece que fica ardendo mais do que o normal. Amém? Parece que é difícil conter isso, né? Parece que é difícil conter isso, mas somos chamados todos nós a sermos, na verdade, a termos o autodomínio, amém, amados irmãos? E olharmos para isso, e olharmos para os conselhos dos irmãos, e julgar os conselhos dos irmãos, e aqueles que dão conselho. Também são chamados a terem a capacidade de, quando revogado o seu conselho, por não ser, na verdade, adequado para o momento, a terem também a amabilidade de incutirem isso como, amém, amado irmão, você
não quiseste andar segundo o conselho que te dei e decidiste andar de uma outra forma. Olhar que isso não é uma afronta à tua fé, isso não é uma ofensa à tua pessoa, amém? Mas isso é, na verdade, aquilo que ele acha, amém, amado irmão? Aquilo que ele acha. E nós também devemos dar voto a esses irmãos, porque nós não cremos que o irmão, só porque arde de sentimentos, está totalmente cego quanto à ideia da fé. Nós não podemos dizer isso, amém? Amados irmãos. Então, é também nós devemos ter consciência quanto a esse lado. Amém? Então, tudo quanto ao meu conselho, o como é, irmãos, sejam tudo verdadeiros, amém? Como vão entrar é com verdade. Entrem com verdade, simplesmente. Entrem com verdade sobre esse caminho. Declarem-se, amém, amados irmãos? E considerem os irmãos que estão ao teu redor. Considere isso, amados irmãos. Considere isso, amém? Considere isso. Que ninguém acha que por ser considerado, tal e ser chamado a ser o Deus dessa relação, ou a ser o pai da irmã, o pai do irmão, ou o cupido do irmão, o cupido da irmã. Não está a ser chamado a isso, amém? Você foi considerado, sobre essa consideração, você dá os conselhos bíblicos e deixa os irmãos andarem. Amém? E se eles não têm capacidade, tal, se eles não perceberam ainda, então você faz essa chamada de atenção. Então, quando entrar, quando entrar também está implicitamente ligado ao texto de Gênesis, amém? Deixará o homem, pai e mãe, se unirá, né, a sua esposa. O quando entrar, eu poderia dizer que está também dentro desse mesmo texto, porque o que nós vimos é, quando eu vou entrar, eu tenho que saber o que é que eu tenho, amém? Em qualquer lugar onde você vai entrar, deve saber o que é que você tem, que te habilita a estar sobre esse lugar. Quer serviço, quer escola, quer um combate, em qualquer lugar onde você vai entrar, você deve estar capacitado para, ou deve estar preparado para esse lugar. Até para uma festa, nós vamos preparados, amém? Vamos preparados para o ambiente e tal, né? Há pessoas que já foram para um casamento e ele não está vestido para esse casamento, não está vestido para um evento como esse. Então, não importa onde. E falando mais ainda de relação, nós temos aqui um texto que parece que é o texto base para toda relação amorosa, que é, então, deixará. Esse deixará traz-nos a ideia de uma grande responsabilidade, meus irmãos. Você não vai deixar para ir ficar na rua. Também acho que nenhuma irmã vai aceitar que o leves a viver ao relento. Nem tampouco os irmãos, né, da congregação vão permitir isso. Então, a ideia ainda está aqui mesmo em Gênesis, bem patente, amém? O quando, amém, amados irmãos? O quando está aqui bem ligado a isso, está bem ligado a isso. Quando vai entrar? Quando se achar preparado. Amém? Quando se achar preparado, quando já se mexe como um homem, quando você já olha para as coisas como um homem, quando você já olha que eu posso responder por essa pessoa na primeira pessoa, eu já posso responder por esse ser humano logo na primeira pessoa. Se essa irmã ficar doente, se essa pessoa estiver doente, eu vou responder pela primeira pessoa. Eu não vou estar a correr atrás de pessoas para socorrer essa questão. Eu não vou ir mais aos pais dele porque ela ficou doente, os pais têm que levar ao hospital. Então a maturidade em si é chamada sobre esse caminho. Então, quando vai entrar é quando é maduro. Quando já percebe essas coisas. Quando já percebe que a mulher é o vaso mais frágil. Quando já percebe que, na verdade, a glorificação, a glória de Deus deve ser levada em todos os campos e em todos os momentos. Eu tenho que glorificar a Deus sobre essa minha relação. Então, quando? Está muito ligado a isso. Está muito ligado à maturidade, ao crescimento dessa pessoa. Amém? Porque nós não estamos... E o crescimento não estamos aqui a delimitar. Deve entender todos os princípios hermenêuticos. Deve entender... Não. Deve entender a base daquilo que é o que tem a ver com a fé cristã. Deve ser alguém que os frutos são visíveis. Frutos dignos de alguém salvo. Deve ser alguém que percebeu isso, amém, amados irmãos? Deve ser alguém que percebeu que agora vai entrar para uma relação e lhe é chamado, então, a ser um provedor desse lar. A ser, na verdade, o cabeça dessa pessoa, desse lar. Amém? A ser o responsável dessa pessoa, amados irmãos. Muitas vezes os irmãos têm até usado como expressões, parecendo brincadeiras, né? A irmã não vai comer oração. Não é isso, amados irmãos. Você não vai casar simplesmente por todos desejos sexuais. Você não vai casar por isso.
Você não vai simplesmente casar por isso. É sim verdade que esse também é um dos elementos a qual Paulo elenca aí, né? Mas por causa da precisão convém que vocês casem. Mas isso não deve ser o elemento primário para você casar. Então o que você deve perceber em primeira instância é isso, que o casamento é uma instituição divina. Que Deus deve ser o centro dessa vossa união. Então, se essa pessoa ainda não percebeu essa ideia do casamento, essa pessoa não tá apta para ser, na verdade, deliberado para esse caminho. Então, quando vai depender muito da pessoa que quer entrar. Se essa pessoa já percebeu. Se essa pessoa já percebeu exatamente aquilo que lhe é chamado até. Aquilo que lhe é chamado a ouvir, aquilo que lhe é chamado a ter como homem. Amém? Aquilo que lhe é chamado a ter como mulher. Eu já vi irmãos que parecendo, os ministros estão a me barrar, não querem que eu entre. Não, nós não estamos a ver essa irmã preparada ainda, nós não estamos a ver essa irmã entendida quanto a esse ponto. Do mesmo jeito, nós não estamos a ver você entendido, homem, você entendido quanto a essa ideia do casamento. Você está aí simplesmente porque acredita que trabalhas, porque acreditas que tens um bom nível de escolaridade. Não, não é isso só. E quando as coisas estiverem fora do controle, você percebe que você está ali como um Cristo para ela. E ela percebe que na verdade deve aí se submeter a ti, te servir como a igreja, Cristo. Então deve-se perceber isso. Porque a prática ainda vai falar umas coisas, mas você deve entrar já percebendo isso, amados irmãos. É como então, amados irmãos, nós começarmos a trabalhar e já agora entendermos que tudo aquilo que estudamos, agora vamos ver de maneira prática. Mas, amados irmãos, se nós estudamos e vermos agora na prática, não vai ter muita dor de cabeça. Vai ter uma outra surpresa, porque a prática é muito diferente da teoria. A prática é diferente da teoria. Mas, todavia, por nós estudarmos, já sabermos como devemos delinear isso e aquilo, já não vamos ter muita dor de cabeça. Então, é isso que é chamado a todos os irmãos perceberem. A quando deve entrar, quando você já percebe aquilo que é a ideia original de um casamento. Quando você percebe. Porque antes mesmo, porque todos nós, amados irmãos, somos chamados a ser verdadeiros. Então, se você não percebe, convém não relutar com os ministros, para depois não ter uma série de problemas dentro do lar. Porque imagine, só aqueles que já perceberam e entrar têm problemas no lar. Porque dentro da idade que tem, daquilo que eu já consegui conversar com os mais velhos, não tem só um mais velho que nunca pensou em divórcio. Não tem, amados irmãos. Então, antes mesmo dos irmãos virem nos exortar, os casados virem exortar os irmãos, que difícil é manter essa relação, mas também é bom, amém, quando vencemos as dificuldades. Antes mesmo deles virem nos exortar isso, vê que somos, amém? Paulo está dizendo aos irmãos, olha, quanto à ideia do casamento, amém? Os homens, amém? Como a Cristo, vivem com as suas esposas. E as esposas, como a igreja é Cristo. Amados irmãos, vê o quão duro é isso, amém? Você exercer misericórdia, você exercer graça, amém? Sobre essa pessoa, amém? E nós dizemos, né? Nós somos homens e nos estressamos. Mas você tem que ser misericordioso com ela. E já as mulheres devem suportar mesmo. Pedro ainda está a dizer aqueles que não conseguem ganhar por palavra. Ganhem na oração. Amém? E olha aqui, Pedro ainda traz um elemento aí, olha. Se você não saber lidar com isso, a oração vai ser barrada. Não vai ser ouvida. Então, antes mesmo de você entrar, ou quando deve-se entrar, é quando você já percebe essas verdades todas. É quando, como agora eu já percebi essas verdades. E me liberem, amém? Nós ainda estamos temerosos. Pois os que já estão há muito tempo nisso, acho que olhando para nós que estamos a caminho disso, a preparar o casamento, é alguém que convive comigo. Ele disse, mas ainda vais encontrar muita coisa. Ele é um crente, louvado seja Deus por isso. E conhecido dentre nós, mas o modo como ele diz, olha, ainda vais encontrar muita cena nisso. Isso é básico, isso é o básico. E olhando para isso, mas olhando também para a alegria desses homens, porque perceberam, na verdade, antes de terem entrado, e essas dificuldades que eles têm encarado na relação, têm procurado em Deus, as soluções disso.
Nós não temos visto irmãos entendidos, irmãos que temos, irmãos que o próprio Senhor em nós nos levou a perceber que esses irmãos estão crescidos. Nós não temos nos apercebido deles a virem chorar aos cantos sobre as suas mulheres, nem tampouco as irmãs chorarem aos cantos sobre os seus homens. Mas agora, por não vermos isso, acreditamos que estes não têm dificuldades, que estes não têm situações, que estes não têm situações a resolver dentro dos seus próprios lares. Não, de maneira nenhuma, amados irmãos. Antes eles todos são homens e passam pelas mesmas coisas que nós passamos. Uns até piores. Amados irmãos. E o último ponto que é com quem deve-se entrar. Parece que está tudo bem claro, né? Importa que seja no Senhor, como a expressão do apóstolo. Né? Importa que seja no Senhor, amém? Porque o mandamento de Deus é esse, que não nos colocamos em julgo desigual. Então, que no Senhor julguemos, amém? Que no Senhor, que aquele que nutre a fé viva, amém? Está apto também para, então, junto com outro que nutre essa fé viva, entrarem para um relacionamento. Porque estes tais já têm aqueles elementos que, de princípio, citei, amém, amados irmãos? Então, importa que seja no Senhor, amém? Porque não é bom, amados irmãos, que partindo sobre um crente vai ficar com uma descrente também. E é muito bom olharmos para as filhas de Deus mesmo, amém, amados irmãos? Porque aquilo que muitas vezes homens dizem que sentem ou começaram a sentir, as mulheres, as manas, começam a sentir, talvez por um descrente, talvez por um neófito, talvez por alguém que não entendeu bem. Porque aquele que não entendeu bem vai ter muitas dificuldades depois de lidar com isso, porque aquele ardor passa, amados irmãos. Aquele ardor, aquele todo fogo passa, amém? Parece que então também já cheguei na altura em que aquele todo fogo passou. Não, mas irmã, não muito nessa ideia, mas é bem verdade que as coisas já não são como antes, o desejo de sair e de tudo. Não que não existe mais essa vontade em mim, mas é que as despesas hoje, por causa da preparação da atividade que tem, as despesas hoje tornaram-se parecendo que um freio para desenvolvermos essas saídas todas. E o que temos feito é outra coisa, mas os gastos todos. E vai ser assim, porque porque depois daqui a um tempo vamos viver juntos. E acho que as coisas apertam mais ainda, as coisas apertam mais ainda. E Deus concedendo em nós a bênção de termos filhos, e a coisa vai apertar mais ainda. Então as saídas já não vão ser o ponto para fazer as chamas da relação. Então, se teve-se aí as saídas que de princípio fizeram que a chama fosse intensa, e hoje as saídas foram, então o que se deve fazer é agora procurar uma outra atividade, procurar uma outra coisa, procurar irmos no culto junto, começarmos a meditar junto, não que não fazíamos quando saíamos, mas agora que já não saímos, então tentar fazer aqui. Nós fizemos aqui, deixa eu dizer que agora eu faço muito jogo bíblico e tudo mais, e procuramos fazer essas coisas, porque antigamente nós tínhamos as saídas, agora temos que reter aqui os gastos e tudo mais para lidar com isso. Então, amados irmãos, com quem devemos entrar, na verdade, o ponto aqui é, falando com os crentes, importa que seja no Senhor. Amém, amados irmãos? Importa que seja no Senhor. Acho que aqui também a ideia é, então, e quanto aos denominacionais? E quanto àqueles que não fazem parte das comunidades e tudo mais? Eu acho que, amados irmãos, nós temos muita dificuldade em perceber a diferença. Nós somos homens, isso é bué real em nós. Então, a ideia de se perceber a diferença é mesmo algo bué difícil. Nós temos dificuldade de aceitar a diferença numa primeira instância. Então, o que se trata aqui o que se realça aqui é que tenhamos cuidado, né? Porque, tipo, você vai pegar alguém que pertence a uma denominação. E nas denominações tem determinados costumes, e essa pessoa está dado a esses costumes. E costumes que nós reprovamos, e que nós refutamos, como não sendo verdade e tudo mais. Ontem, por acaso, estava a falar com um primo, e ele falava... Ele falou uma língua estranha, né? Imitando do louvor em Lingala. E eu disse, o que você falou? Ele me disse, não, quando o Espírito, quando a palavra é boa e o Espírito te toca e você fala. E teve mais um grupo, né? As primas minhas e os meus primos, e foram também na ideia dele.
Ainda que eu acredito que eles têm fé e tudo mais, mas agora, se um irmão dentre nós, nas comunidades, partir para uma relação com uma prima minha, que tem essa definição bem herege quanto a isso e tudo mais, é bem complicado isso. Então, aos que partirem sobre esse caminho, convém serem muito sábios. Amém? Aos que partirem sobre esse caminho, amados irmãos, sejam muito sábios. Muito sábios mesmo, muito sábios. Porque depois as dificuldades vêm aí e, amados irmãos, nós estamos mesmo aí casar. Amém? Você está a entrar para um lugar onde o que você escolheu é que você fica com ele. Todo esse fogo, toda essa chama, depois sai, depois cessa. Amém? Depois cessa. Então, convém que sejamos sábios e não nos damos muito a isso. Amém? Não nos damos muito a isso. Paremos também de complicar as irmãs e os irmãos e comecemos agora a controlar aquilo que é primordial para darmos se assim podemos considerar, se é o aval, se é a destra, se é a bênção. Então, demos, na verdade, o testemunho, amém? Demos, na verdade, olhamos para aquilo que são necessariamente as coisas base, ou os mandamentos base, as questões base da fé, que nos é obrigado a ver sobre uma pessoa. Amém? Trabalho não é permanente, não é para sempre. Amém? Se uma pessoa trabalha, depois pode parar de trabalhar. Se nós metemos o elemento de trabalho como um ponto de quem pode partir só aquele que trabalha, e logo na preparação da apresentação ele perde o emprego. Tem que deixar irmã? Não, de maneira nenhuma. É só aquele que tem casa. Quantos de nós não temos casa, vemos em renda? Então, o que deve se ver é isso, amém? Essa preparação, sim, é boa. Convém que os irmãos estejam preparados quanto a isso, mas convém que ninguém coloque isso como um mandamento. Amém? Que todos nós percebemos, amados irmãos, os irmãos estão chamados a terem uma responsabilidade grande sobre uma relação. Amém? Ser um provedor. Ser provedor está ligado a todas essas questões. Amados irmãos, você não vai manter com uma irmã para lhe obrigar a trabalhar. Não, de maneira nenhuma, irmão. Então, o que se deve ver também, isso é a responsabilidade que você tem a lidar com essas coisas, tanto social como espirituais, amém? Quanto mais ainda espirituais, amém, amados irmãos? Então, é isso tudo que nós queremos ver, é isso tudo que nós desejamos ver, é o que nós queremos que as nossas irmãs tenham felicidade nos seus lares. Vai partir disso, vai partir do irmão que é devoto, um irmão que ora, um irmão que medita, um irmão que prega, um irmão que tem prazer em Deus. É isso que vai alegrar a nossa irmã. É um irmão que trabalha, um irmão que tem alegria no Senhor, porque é verdade, amados irmãos, nós não teremos o mesmo nível de vida. Nós não teremos o mesmo nível de vida. E se uma irmã não percebe essa verdade de Deus, olha, nós estamos a correr numa sociedade em que as mulheres estão a se formar maior do que os homens. E daqui a pouco teremos um monte de mulheres a ocuparem cargos muito grandes nessa sociedade. E essas mulheres estão dentre nós, amados irmãos. E quando essas mulheres não perceberem essa verdade, vão achar que os homens não são capazes de fazer uma outra coisa. Amém? Então é bom que todos, incutindo essas verdades sobre eles, a glorificação de Deus dentro do relacionamento, o dar glória a Deus por esse ajuntamento, por tudo mais, e olhar que o homem é o cabeça dessa relação, será na verdade muito essencial. Porque daqui a pouco, se nós não nos controlarmos, nós teremos, amados irmãos, relações que não vão durar, não vão fazer tempos, amados irmãos. Então convém que cada um olhe sobre isso que é a base. A palavra de Deus é a base para um relacionamento. Quando um irmão ou uma irmã manifesta um interesse por um irmão, um interesse por uma irmã, em primeira instância, toda a nossa preocupação deve estar voltada nisso. Esse irmão percebeu, essa irmã percebeu. Amém? Então, quando nós teremos a ideia de que esses irmãos perceberam, amém? Então, vontade, Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus os leve a andar em paz, amém? Deus vos dê bênção sobre esse vosso caminho. Mas quando eles não perceberem, essa é a nossa maior preocupação. Por isso, esse irmão atingiu um cargo de estima. Vai começar a falar um novo vocabulário. Mas, irmãos, então, daqui a pouco o irmão vai começar a se sentir já bem menor. Não, essa irmã está a ocupar o lugar de cabeça. Não, irmã é que ganha mais. Então, o não saberem se posicionar biblicamente vai trazer essa destruturação dentro da relação. Então é isso, meus irmãos. Somos chamados a todos a tentarmos por isso. Amém? A tentarmos por aquilo que são as bases, a tentarmos por aquilo que é a fé cristã e o seu final todo. Amém?
estamos aqui, como Paulo diz, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer uma outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, a glória de Deus deve estar acima de tudo, até mesmo para aqueles que querem partir por uma relação, estão numa relação, devem tudo nos mostrar a isso. Porque as dificuldades vão existir, as lutas vão existir. Mas quanto a isso, quem pode entrar é aquele que percebeu a verdade. Como deve entrar com verdade e sinceridade. Quando deve entrar quando percebeu, quando se achar que percebeu. Ele deve ser mesmo verdadeiro com ele mesmo, para dizer, eu percebi, por isso é que eu estou a bazar. Eu percebi, por isso é que eu estou aí. Com quem deve entrar? Com aquele que percebeu a fé cristã. E convém, e seja melhor ainda, aquele que percebeu como nós percebemos. Amém? Não estou a dizer que ninguém vai para a denominação, ninguém vai para... Não, mas o que eu estou a dizer é, amados irmãos, convém que seja com aquele que percebeu também. Oh, então, se ela agora veio e tudo mais, deixa ela perceber a primeira verdade de Deus e depois partirem juntos. Amém? Deus abençoe a todos e nos guarde e continuamente nos guarde. Amém, amados irmãos. Então, até aqui era, na verdade, que eu gostaria de falar aos irmãos de uma maneira resumida. Amém? Não sei se foi breve, mas resumidamente é isso. Amém, amados irmãos. Deus nos ajude. E continuamos a orar. Aos irmãos que estão a preparar o casamento, aos irmãos que estão a preparar a apresentação, aos irmãos que estão a entrar, aos irmãos que entraram, aos irmãos que lideram-se ontem, aos irmãos que estão aí na luta de conquistar o coração dos irmãos. Que oremos, amém, que ninguém defraude e que todos sejam, na verdade, verdadeiros. Que Deus leve o caminho de pureza a todos esses, amém, amados irmãos. Porque o que se cobra agora dentro dessa fase em que é uma fase em que eu estou, é a pureza, amém. Agora, você já deu a apresentação, daqui a pouco o pedido e o casamento, que vai ser já tudo junto. E agora a ideia é, oh, irmão, tem mesmo sido puro? Como é que tem lidado com essas dificuldades na carne? Amém? Então, que os irmãos continuamente roguem por esses, amém? Que estão na mesma condição que eu, estamos a preparar já aí o casamento e tudo mais, amém? Porque parece que quanto mais se aproxima, a ideia vem estar muito mais foco. Mas também colocar limites, né? Limites naquilo que são questões pessoais. Colocar mesmo limite será na verdade também muito bom para lidar com isso, amém, amados irmãos? Então ninguém vai simplesmente com desejo sexual, ninguém vai simplesmente porque o irmão trabalha, porque a irmã estuda, ninguém vai por isso, amém? Esse não seja o ponto, não seja a base para você partir para isso, amém? A irmã percebeu, você percebeu, amém? Antes você mesmo percebeu, você que está a partir, o outro também, tens a confirmação que ele percebeu essa ideia, porque isso será muito bom para vocês depois, amém? Será muito bom para vocês depois. Então, Deus abençoe a todos e amém. Estamos juntos, amém, amados irmãos. Qualquer dúvida, então, e esclarecimento, ainda estou aqui dentro dessa rede Wi-Fi até 21.